Olá, é com grande satisfação que eu aceitei esse convite para participar desse Congresso Nacional Universidade, Educação à Distância e Software Livre, promovido pelo Grupo Texto Livre da Faculdade de Letras da minha querida Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Me chamo José Luiz Esteves, sou professor doutor na área de administração. Também atuo com gestão educacional e com mentoria de negócios educacionais. Sou criador e CEO da Exponentialis, e a Exponentialis é uma plataforma de projetos de aprendizagem e educação transformadora. Fico feliz com a oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho da experiência que tenho como docente e como educador ao longo desses últimos 30 anos, com uma atuação na educação superior, e quero aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês reunidos para, num momento como esse que nós estamos vivendo, que é totalmente atípico em termos de educação, tentar conseguir trabalhar uma conexão entre educação à distância, a necessidade que nós temos de desaprender e de ressignificar a aprendizagem, especialmente nesses tempos de pandemia e do Covid-19. Vamos lá. Sou eu, mais bonito aí na apresentação, né? Eu fiz, ao longo desses últimos 30 anos, algumas coisas, muitas coisas na área da educação, das quais eu me orgulho muito, mas eu sempre gosto de me referir à oportunidade que eu tive de, no âmbito da educação infantil, mesmo tendo dedicado a minha trajetória ao ensino superior, no âmbito da educação infantil, ter conquistado um prêmio que me orgulha muito, junto com a minha equipe, que foi o prêmio de educação da Fundação Abrinq, e com um trabalho belíssimo de formação de educadores sociais na região do semiárido, do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Minas Gerais, inclusive, é o estado onde eu me encontro, depois de ter viajado, trabalhado e morado em outros estados brasileiros, atuando sempre com educação. Independente de qualquer coisa que eu já tenha feito ao longo da minha trajetória, que é muito simples da gente acompanhar através de um perfil no LinkedIn, por exemplo, que eu posso compartilhar com vocês, ou do meu currículo Lattes, que traduz, né, a minha existência acadêmica. O que eu gostaria de deixar claro é que, em momentos como esse, nós estamos vivendo algo que coloca abaixo todo e qualquer título que nós adquirimos com a nossa experiência ao longo da vida, e eu costumo dizer que, numa época como essa, mais do que nunca, eu já dizia antes, né, parafraseando um grande educador que nós temos aqui em Minas, que se chama Tião Rocha, que eu sou realmente um aprendedor. 35 anos de docência na educação superior, em diferentes instituições de ensino, a sua grande maioria do ensino privado, mas também com a oportunidade que tive de trabalhar ligado a instituições públicas de ensino, aqui em Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, a convite sempre, né? Eu posso dizer com segurança que nós estamos vivendo, nessa pandemia, algo que impacta e traduz um pouco uma grande necessidade que nós temos de abordar a educação numa perspectiva diferente, que está para além da tecnologia, das metodologias e das suas funcionalidades educacionais. Eu costumo dizer que o futuro chegou. A gente tem aí, estou compartilhando com vocês essa pequena apresentação, né, que vai nortear o nosso bate-papo.
Esse é o planeta Terra, e agora, em tempo de pandemia, temos a informação de que ele volta a ser um planeta belo, porque a poluição do nosso recolhimento forçado diminuiu, e a natureza agradeceu, refletindo aí mais esplendor e mais beleza. E se o futuro chegou, certamente ele chegou com um impacto profundo naquilo que a gente pode chamar de sociedade global, né? Eu achei curioso e muito apropriado pegar o nosso planeta, né, e usar do referencial que nós temos hoje. Eu acredito que é o referencial mais forte que nós temos hoje, que é colocar uma máscara nele. Então, o impacto daquilo que a gente está vivenciando, ele é algo que é global e não atinge apenas a educação, mas certamente a educação é uma das áreas mais atingidas, porque são consequências impensáveis. Muita gente que atua na educação há muito tempo, como eu, e já teve a oportunidade de viver momentos, né, em que a gente discutia uma miríade, né, uma grande variedade de questões que afetavam a relação de ensino-aprendizagem, hoje tem que se deparar com um inimigo invisível, né, que fez com que a gente tivesse que fechar as escolas, os colégios, as instituições de ensino superior, e com esse fechamento, não apenas trabalhar a relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que se processa entre aluno e professor de uma forma diferente, mas também de uma forma em que foi possível tornar evidente algumas questões que estão, muitas vezes, fora do nosso alcance, fora do nosso raciocínio mais objetivo, mais pragmático, quando a gente lida com a problemática da educação, principalmente da educação pública no Brasil. Certamente, essa imagem, ela traduz, nós não somos mais hoje quem nós fomos ontem. A gente vê aí uma grande parte das escolas, principalmente das escolas particulares, né, as mesinhas e cadeirinhas coloridas vazias, né, e os seus estudantes hoje vivendo a realidade de uma sala de aula onde a gente tem o professor do lado de dentro da tela do computador, do tablet ou do celular, e o aluno está em casa, recolhido, e tentando bravamente, né, dar continuidade ao seu processo de formação e de apreensão do conhecimento, mas, como eu costumo dizer, tudo aquilo que a gente imaginava que existia em termos de desigualdade, que a gente poderia colocar na conta de uma diferença da educação, se amplificou. Então, se a gente nota na imagem anterior, a gente tem os alunos reunidos, né, de uma determinada forma, a gente tem uma determinada característica da sala de aula, e a gente tem ele, na escola particular, uma boa parte, né, dos alunos com condição de fazer de ter acesso a uma educação virtualizada, um ensino remoto, coisa que, no caso da educação pública, isso não se consegue, né? É impossível conseguir, e esse impossível chega ou alcança mais de 40% dos alunos que estão matriculados na educação pública. A desigualdade, é importante a gente ressaltar, na educação brasileira, ela vai muito além, então, das metodologias ou do fato da gente ter ambientes pedagógicos diferenciados. Quando a gente viu nas imagens anteriores, provocativas que eu coloquei, de uma escola particular e de uma escola pública, né, numa zona rural de um determinado estado brasileiro, é porque quando a gente busca essas informações e elas imediatamente vão de encontro à nossa pesquisa, nós nos damos conta de que
algumas coisas estão fora da ordem no modelo educacional brasileiro. Por quê? Primeiro, nas escolas públicas, 16% delas não possuem um sanitário no próprio prédio. Quer dizer, você tem a estrutura física da escola e não existe um banheiro lá dentro. Em 21% dessas escolas, não existe coleta periódica de lixo. Em 26% dessas escolas, não existe acesso à água encanada e potável. E, pasme, em 49% dessas escolas, praticamente uma a cada duas, nós não encontramos os seus prédios, as suas estruturas ligadas a uma rede de esgoto. Isso são informações oficiais do censo escolar do INEP de 2018 2019. Então, a gente migrou a educação, conseguiu fazer a migração da educação do físico para o virtual, porque a gente traz ela das estruturas, né, físicas estabelecidas e a gente virtualiza, e a gente transforma essa educação no e-learning, né, na educação à distância, mas a gente carrega do físico para o virtual também esse gap e essa desigualdade profunda, que a gente confirma principalmente agora como consequência da pandemia do Covid-19. Há problemas de estrutura, de acesso a computadores, de conexão com a internet, de falta de espaço apropriado para o estudo em casa. Há problemas que a gente identifica na relação família, né, da estrutura familiar, seja ela qual for, e a escola, a dificuldade de professores entrarem em contato com os pais ou os responsáveis dos alunos, baixa escolaridade de familiares, esgotamento emocional que a gente vê acontecendo com os docentes em todos os níveis de formação, que tem que praticamente realmente em cima de uma solução alternativa, né, a possibilidade de estar se conectando com seus alunos, problemas sociais, falta de merenda, a evasão escolar, a maior exposição da violência, em todos os aspectos, a gente viu que a quarentena fez com que a violência familiar crescesse, e em termos de conteúdo, principalmente porque a gente viu, uma pesquisa recente mostrou que cerca de 80% dos professores não se sentem preparados para ministrar as aulas online. E existe, certamente, né, e estou falando aqui com educadores, a gente possa fazer a adaptação desses conteúdos. Enfim, pela primeira vez, quando a gente se reporta à educação à distância, a gente vê as vagas no ensino superior superando as do presencial, isso é um dado trazido de setembro de 2019, e a gente vai vendo que a gente ultrapassa, né, vai chegando para além dos 8 milhões de vagas ofertadas no EAD contra menos inicial, e existe uma expectativa com a qual eu não concordo muito, mas eu tenho que dar o braço a torcer, e não é o momento de eu entrar dentro de uma discussão específica, né, a respeito de como é que o ensino à distância está se potencializando para poder superar o presencial, mas há uma expectativa, segundo dados também do Censo de Educação Superior, de que o ensino à distância já vai superar o presencial em 2023. Isso era uma informação que nós tínhamos no final do ano passado, 2019, que com a pandemia e com a necessidade que nós tivemos de lançar a mão de um arcabouço de conteúdos e de ferramentas alternativas para fazer com que o processo educativo acontecesse, pode ser que até seja abreviado. Mas muito daquilo que a gente está observando como educação, que não é uma educação à distância, que é um ensino remoto, uma boa parte, por exemplo, da estrutura educacional, principalmente da estrutura educacional pública brasileira, mas também das instituições privadas de ensino, né, houve aí causou impacto, né, o fato de que realmente
metodologia e em tecnologia, também não se encontravam capazes de atender com responsabilidade, com qualidade, essa demanda que acontece com a pandemia, ou na contextos. Eu estou deixando aqui, como vocês podem ver, um mapinha mundi, que está mostrando o avanço da Covid e os impactos na educação global. O fechamento gradual das escolas ao redor do mundo começou em uma região da Ásia, onde se identifica que tenham acontecido os primeiros casos, depois se expandiu para o mundo inteiro, né? Todas as escolas foram fechadas em praticamente todos os lugares do globo, mas isso foi o Covid-19 e a pandemia, mas a gente já vivia um macro contexto de instabilidades e crises, né, que eram globais, mais ou menos localizadas, mais ou menos impacto, dependendo do lugar do mundo onde a gente estivesse fazendo referência, mas aconteciam nas Américas, no Brasil e no mundo, né? Há um contexto também da economia, e esse macro contexto, um impacto sobre a educação e a formação para o trabalho. As economias estavam em recessão, eram deprimidas, né, antes da Covid e da pandemia. No caso, por exemplo, do Brasil, o que nós víamos era uma expectativa antes da pandemia, e com grande déficit, né, nas contas públicas, de mais de 100 bilhões em 2019, que a projeção dos próprios economistas do governo dava conta de que em 2020 a gente não iria crescer, e a gente apontava 1% do PIB, né, em 2020, ou seja, o crescimento praticamente nulo, né, e há hoje, em 2020, uma expectativa de queda do Produto Interno Bruto do Brasil, nesse momento que nós estamos conversando, né, uma radiografia de maio, se projetando para junho, de queda de alguma coisa entre 5% e 6%, que pode ser ainda maior. Se a gente vai vendo a evolução do PIB aqui no Brasil, como eu estou trazendo para vocês, a gente vê, por exemplo, né, que nós crescemos muito pouco em 2019, praticamente nada, e a gente ignorou nesse crescimento o grande déficit das contas públicas que nós tivemos que aceitar para que o planejamento, né, do futuro das contas públicas do Brasil a partir de 2020 acontecesse, e pegamos a pandemia do Covid e as contas públicas realmente foram para o brejo, para usar uma linguagem figurada que todo mundo consegue entender bem. Tem um outro contexto também, que é o contexto do mercado do trabalho, da empregabilidade, das elevadas taxas de desemprego. Em 2019, a Organização Internacional do Trabalho, ela apresentou um relatório que dava conta que 1/3 dos jovens entre 24 anos já se encontrava sem emprego no mundo. Em 2019, 1/3, um a cada 3 jovens, naquela idade que é a idade com a qual a gente se relaciona, nós aqui do ensino superior, principalmente, né, em termos de educação, 16 a 24, e agora, quando a gente, por exemplo, projeta a pandemia do Covid, no caso, por exemplo, brasileiro, a gente faz com que exista uma perda de empregos até o mês de maio, que retira praticamente todos os ganhos e todos os avanços, isso acontece nos Estados Unidos e na Europa também, praticamente nos últimos 10 anos. Então, a gente, se já em 2019, né, em 2018, 2019, a gente apontava para o fato de que a gente caminhava perigosamente para ter uma geração perdida, porque ela não conseguia, independente dos seus esforços e do seu talento e da sua competência, em poder atuar com educação formada no mercado de trabalho,
agora em 2020, isso é uma grande incógnita, mas reforça que há grandes problemas e grandes dificuldades no pós-pandemia em relação à empregabilidade ao trabalho para os nossos jovens também. E há também um outro contexto, né, que eu chamo aqui de macro contexto, o quarto, né, que impacta o mundo da educação e a formação do trabalho. Vou voltar aqui o slide, para que vocês possam ver que, pela primeira vez, todas as gerações que estão descritas nos livros vão se encontrando no mundo do trabalho. Então, aquele nativo digital, né, aquela geração que nasceu em 2000 e os nativos digitais que começam a chegar em 2010, já estão crescidinhos, e já daqui a pouco também essa geração alfa, que está para além da geração dos nativos digitais, que está com 10 anos, já está começando a avançar no sentido da formação educacional do segundo segmento do ensino fundamental, e já começa a entrar na antessala do ensino médio, que é aquele ensino que pode habilitar, que pode dar a primeira habilitação para a sua atuação no mercado de trabalho. O que vai acontecer? Acho que nenhum profissional da educação formal da universidade e nenhum profissional que esteja atuando, que esteja interagindo no âmbito da aprendizagem corporativa, nas universidades corporativas, tem uma resposta para isso, mas certamente o pós-pandemia vai ser um momento onde vai ter que reaprender algumas outras coisas também. O que fazer com a educação enquanto o mundo avança, principalmente, e eu digo aqui, especialmente nesse pós-pandemia 2020 que a gente está vivendo nesse exato momento, quando 65% das crianças elas estão se preparando para ocupar posições, ter empregos que ainda sequer existem, né, segundo um trabalho e um relatório que foi desenvolvido pela CEPAL, da Comissão de Economia América Latina, um órgão das Nações Unidas. O que a gente vai fazer? Eu adoro essa ilustração, né? Assim, um menino trabalhando nessa idade, questões que estão relacionadas à robótica, por exemplo, né? Então, a gente está lidando no ensino superior hoje com um grande contingente multigeracional, e estamos formando esse grande contingente em disciplinas, né, em áreas, em formações que nós conhecemos, mas a grande maioria da turma que vem por aí vai estar trabalhando com coisas que não estão dentro das nossas matrizes curriculares. Por isso, também, aqui eu deixo uma provocação, a gente tem um tempo curto, uma provocação de que nós da educação superior, precisamos urgentemente criar consciência de que é necessário desconstruir as nossas atuais matrizes curriculares para que a gente possa educar os jovens, né, e formá-los para o futuro. E o futuro já começou. E avança exponencialmente, principalmente impactada pelo que a gente está experimentando na pandemia. 85% das profissões que vão existir, por exemplo, em 2030, há a expectativa de que elas nem tenham sido criadas ainda. A gente tem que contrapor cada vez mais aquilo que eu chamo as visões de um mundo analógico, em que eu gosto de utilizar como metalinguagem, né? A figura de um automóvel que a gente olha como um produto final e a gente não tem ideia das partes que o compõem, só quando a gente começa a desconstruir esse automóvel, como a gente pode estar vendo, como eu estou compartilhando com vocês aqui, é que a gente começa a ter ideia da quantidade de peças e a gente pode desconstruir aquilo que a gente desconstruiu
numa primeira etapa, para uma segunda etapa. E a gente vai ver, olha aí, um carro totalmente desmontado. Olha a quantidade de peças. Todas essas peças que estão nessa imagem pertencem apenas a esse automóvel. Olha a quantidade de coisas. Isso é o que eu chamo a visão do mundo analógico. E nós precisamos agora, do ponto de vista educacional e do ponto de vista da formação do trabalho, estarmos atentos àquela nossa realidade, a nova realidade, que nos impulsiona em direção às visões. A gente precisa refletir sobre as visões do mundo digital. E aí eu vou utilizar como exemplo de visão do mundo digital, por exemplo, o Google, que todo mundo conhece, né? E todo mundo praticamente conhece o Google, porque ele, se a gente desconstruir, vai continuar aparentemente sendo aquela mesma imagem que nós vemos quando ligamos aí o nosso telefone celular, né, o nosso smartphone, o nosso tablet, o nosso notebook, o nosso desktop, a gente digita lá www.google.com e a gente vai ver a imagem, né, está traduzida aqui, e o que está por trás dessa imagem, quando a gente vai desconstruir, é algo que, inclusive, está na nuvem. Quer dizer, de físico, muito pouco. Então, quando eu vou fazer essa provocação avançar no sentido da educação, para que ela não seja apenas uma provocação semântica, né? Quer dizer, olha, o analógico e o digital. Usando a minha experiência como mentor de negócios, né, de empreendedores e de startups, né, além da minha experiência docente, eu identifico que a gente está vivendo um momento que poderia estar sendo traduzido como tradigital, em que a gente está saindo do digital, porque a gente nem sabe o que tem do outro lado da porta do digital. A gente tem uma expectativa de inteligência artificial, de nanotecnologia, de uma série de coisas, né, que vão impactar profundamente, né, o mundo no qual a gente vive, seguramente, falando como educador, a maneira como a gente vai fazer a construção conjunta do conhecimento e a apreensão desse conhecimento acontecer, desculpa. Antes da pandemia, por exemplo, se a gente fala em termos corporativos, a Microsoft no Japão estava testando já um sistema de trabalho de 4 dias por semana, quer dizer, uma semana de 4 dias. Então, nós temos tradicionalmente a semana inglesa, né, fazendo com que os finais de semana sejam o sábado e o domingo. O Japão, que é conhecido por trabalhar, uma nação que é conhecida por ter pessoas que trabalham, né, já estava colocando em prática um sistema de trabalho de 4 dias por semana. Isso é algo que estava sendo colocado em prática em novembro de 2019, antes da pandemia. E os resultados já se mostravam um aumento de 40% na produtividade da equipe, redução de custos operacionais da empresa e uma série de outros benefícios, né, corporativos. Então, o que vai acontecer com essa experiência que nós estamos vivendo, por exemplo, do teletrabalho e do home office, nesse momento de quarentena e nesse momento de pandemia? A gente já sabe que não será a mesma coisa que nós vivíamos antes da pandemia iniciar e acontecer. Aí tem um pouquinho falar da educação superior, e aí os dados mais recentes, eu pensei do nosso perfil 2019, o mapa do ensino superior 2019 do semestre, né? E aí eu acho que é importante a gente colocar, porque a gente está falando principalmente de educação à distância, de e-learning, etc., nesse momento, a presença, por exemplo, das instituições de ensino superior privadas impacta realmente positivamente, tanto o IDHM dos municípios, né, quanto o PIB. Quer dizer, o fato de um município ter
cria uma relação direta com o seu índice de desenvolvimento. Hoje já são cerca de 1.264 mantenedoras e grupos econômicos que somam um faturamento de cerca de quase 71 bilhões de reais. Há uma prevalência das instituições de pequeno porte, que são aquelas que a gente considera instituições de ensino que têm até 3.000 alunos matriculados, elas representam mais de 60% da rede privada do país, enquanto 17% são de porte gigante, e aí de porte gigante a gente considera aquelas que têm mais de 20.000 matrículas. Mas, se é fato que a presença das instituições de ensino superior privadas, por exemplo, impacta positivamente os índices de desenvolvimento humano, né, e o PIB, também chama a atenção o fato de que a evasão das instituições, principalmente nas instituições de grande porte ou de porte gigante, né, já alcança na educação, na modalidade à distância, né, 31,6% nos cursos presenciais e sobe para 35% no EAD propriamente dito, e sabe lá Deus que percentual isso vai alcançar no pós-pandemia, porque a gente já sabe que as instituições de ensino estão experimentando nesse momento, né, um amargor da amplificação da evasão. E esses são números médios trazidos pelo Semesp, mas eu tenho conhecimento, né, eu mesmo, por trabalhar com educação à distância, com gestão educacional, expansão de redes e polos, etc., que em algumas instituições, inclusive instituições tradicionais, e eu vou me permitir não falar o nome delas, essa evasão já bateu a casa dos 50%. Ou seja, para cada 2 alunos que estão entrando na educação à distância, nessas instituições, um deles está saindo antes de completar 2 semestres de curso. Não se deve relegar ao segundo plano a importância do ensino superior, ainda que esteja havendo uma discussão muito grande nesse momento a respeito da importância do diploma. Discussão sobre diploma à parte, a importância do ensino superior, no caso do Brasil, ela se traduz no fato de que nós somos, hoje ainda, né, o país que tem a taxa de empregabilidade de retorno salarial para quem concluiu a faculdade, quando comparado com os outros países da OCDE, e aqui eu estou fazendo o recorte da OCDE, que são os países considerados mais desenvolvidos e, como consequência, têm a educação mais evoluída, de melhor qualidade. No Brasil, quem tem diploma ganha mais que o dobro do trabalhador. Quem tem um diploma de ensino superior ganha mais do que o dobro do trabalhador que só tem o diploma do ensino médio. Então, a educação, o ensino superior é importante no Brasil e no mundo, mais no Brasil, exatamente também por causa de uma questão socioeconômica. Né? O que o novo mundo do trabalho e empresas estão procurando nesse material humano, nesse ser humano que a gente está formando, né, dentro das instituições de ensino superior? Coisas como foco no cliente, dedicar-se a quem ele atende, colaboração, paixão por aprender, o que eu traduzo como uma necessidade de sair da zona de conforto e ir em busca de novos conhecimentos. Isso é uma pergunta que está muito clara nesse momento em que a gente está vivendo, enquanto as pessoas elas têm a oportunidade de estar utilizando esse momento para poder trabalhar em cima do seu aperfeiçoamento, da sua requalificação. Muitas pessoas não estão fazendo isso, vão voltar para o pós-pandemia com o mesmo tipo de conhecimento que entraram nela, e aí vão estar com maior risco de serem dispensadas pelo mercado de trabalho, porque nesse ínterim de quarentena e de pandemia, muita gente está utilizando o tempo para poder se aperfeiçoar
inclusive gratuitamente, né, em alguma coisa que não conhecia. E habilidade organizacional, são aqueles conhecimentos necessários para que a gente possa compreender e trabalhar a complexidade das estruturas organizacionais. Quais são, então, as principais competências que a gente deveria reaprender e reforçar no ensino superior, e numa época em que a gente utiliza muito o termo soft skill, colaboração, flexibilidade, resolução de problemas complexos. A gente precisa trazer isso para as nossas matrizes curriculares, porque essas são competências que são demandadas pelo novo mundo do trabalho para um futuro que já é presente. A questão da comunicação eficaz, da gente ouvir de forma atenta e poder se comunicar de uma forma clara, não é aquilo que eu acho que estou dizendo, é aquilo que alguém está compreendendo. Orientação para resultados, para atingir o resultado final de maneira mais eficaz possível, liderança de equipe, enfim, o ensino superior e a formação nesse pós-pandemia, né, precisa, perdão, eu pulei aqui, né, precisa trabalhar competências de forma, traduzir objetivo, enfoque, alcance, ênfase, público, local e resultado. Deu uma pequena desconfigurada aqui na apresentação, mas eu vou fazer com que esse material chegue à mão de todas as pessoas que estão aqui participando e interagindo, né? E aí vai estar colocado de maneira correta, mas aqui no nosso compartilhamento de tela ele desconfigurou. No lado, nós temos a educação formal, com as competências, a aprendizagem individual, o tático, as necessidades individuais, o interno, o ambiente físico, o aumento das competências, e quando a gente passa por todos esses balizadores, né, de objetivo, enfoque, alcance, ênfase, público, local de resultado, a gente chega a uma coisa aperfeiçoada. A competência vira competência crítica, a aprendizagem individual vira aprendizagem organizacional, o tático vira estratégico, e assim por diante, né? Nós precisamos, e eu trago como uma primeira reflexão, nas instituições de ensino superior, nós temos que flexibilizar as matrizes curriculares. Isso que eu estou apresentando para vocês aqui na imagem, é claro, né, por educação, eu tirei o nome, né, da instituição, mas isso é a matriz curricular de uma instituição de ensino para o primeiro semestre de 2020, de uma instituição de ensino superior. Olha aí, olha isso. Nós precisamos fazer com que essas matrizes curriculares, elas sejam matrizes curriculares mais holísticas. A gente precisa fazer com que elas nem sejam pedagógicas, com que elas nem sejam andragógicas, pelo fato da gente estar fazendo a aprendizagem acontecer dentro do ensino superior, com pessoas mais velhas, elas precisam ser eutagógicas, né? E a gente precisa de uma visão holística para que eles possam, com essa visão holística, estar agregando as matrizes curriculares dos projetos de formação, dos cursos de formação, das profissões, uma série de informações que não estão sendo traduzidas nesse esquema que nós estamos vendo na primeira imagem aí. Qualidade de vida, responsabilidade social, cidadania, cultura e conhecimento, a questão do autoconhecimento, do meio ambiente e os próprios referenciais, novos referenciais de orientação profissional, porque nós estamos formando pessoas no ensino superior que vão estar trabalhando num novo mundo do trabalho. E uma segunda reflexão, nas instituições de ensino superior, temos que transformar os alunos em coautores do processo educativo. Precisamos realmente abrir mão daquilo que nós colocamos no passado para tornar os alunos coautores desse processo educativo, transformando o ensino superior num ensino alunocêntrico, né? Com autonomia, do próprio aluno. Ele não é mais um objeto, ele é um sujeito do seu processo
de construção de conhecimento, nós temos que apoiar, né, de forma conjunta, a construção desse conhecimento. Temos aí, de um lado, a tecnologia, novos processos avaliativos, temos espaços, né, de aprendizagem que estão tendo um novo formato, e uma cultura também educativa que está se aprimorando, e aí isso vai também estar sendo refletido no papel, na função do professor, na função do educador. A gente não pode permitir a contínua apropriação da mais-valia daquilo que nós representamos dentro do processo educacional. O professor, ele precisa, e vai precisar cada vez mais ser valorizado, porque ele será o apoio para a construção conjunta do conhecimento desses novos atores que vão estar atuando com sua formação em diferentes áreas, né? E temos que estimular uma outra reflexão, uma terceira reflexão. Eu vou me permitir fazer 4, mas a gente poderia, se não fosse o tempo, fazer muitas outras, né? Nas instituições de ensino superior, nós temos que estimular a endocomunicação de forma estratégica. Nós temos ali gestores educacionais, temos professores, né, docentes, e temos o aluno. Nós temos um processo de comunicação que precisa acontecer de maneira a interagir o entendimento, né, desse conjunto de valores de uma forma apropriada. Não existe uma receita de bolo, né, para fazer isso acontecer, mas isso precisa acontecer de uma maneira em que a comunicação ela possa ser considerada um elemento não apenas de retenção do aluno, como eu tenho a oportunidade de abordar num trabalho que eu construí, né, que estou construindo ao longo desses últimos anos, né, de um modelo heurístico para trabalhar a retenção do aluno nas instituições de ensino superior, mas principalmente para fortalecer o relacionamento com ele. E aí uma proposta que eu venho discutindo há algum tempo, e eu tenho encontrado pares em instituições de ensino superior, principalmente no exterior, é de trazer, por exemplo, a visão, já que tudo agora é neurocientífico, né? Então, a gente trazer a visão, por exemplo, do neuroempreendedorismo para as instituições de ensino superior, no sentido de requalificar as matrizes curriculares e as experiências que são vividas no ambiente acadêmico. Primeiro, porque o nosso cognitivo humano procura interagir com a modernidade com maior velocidade. Costumo dizer que nós estamos preparados para transformações e mudanças, né? Elas acontecem desde o momento que a gente era um embrião, e quando a gente está no útero da nossa mãe se desenvolvendo, e quando nós somos paridos como seres humanos, né? E a gente vive o nosso processo de crescimento, de evolução, a gente pode lidar com qualquer transformação, qualquer mudança, mas a gente precisa entender melhor a velocidade dessa transformação, dessa mudança. E cada dia essa velocidade, ela se amplifica, aumenta e se exponencializa. Precisa requalificar as matrizes curriculares e as experiências, e o neuroempreendedorismo pode ser uma proposta, porque a gente está enfrentando, a gente já conseguiu identificar isso, o apagão daquelas chamadas soft skills. E a gente identifica esse apagão de soft skills e a necessidade de que a gente reaprenda isso, principalmente o socioemocional, mas a gente não pode se descuidar em nenhum momento das hard skills. A gente vai precisar estar formando produtos, né, e serviços construídos por pessoas que conseguem interagir esses dois mundos, de soft e hard skills. E pode ser uma proposta também, porque a gente precisa de um impulsor que seja viável para transitar entre os diferentes modelos de aprendizagem que estão buscando apoiar o processo da gestão do conhecimento, né? Enfim, precisamos, nas instituições de ensino e na formação para o trabalho, fortalecer um ambiente de contribuição, de colaboração, de cooperação, coisas que a gente está vendo, inclusive, nesse momento de quarentena e de pandemia, estarem em processo praticamente de ebulição e convergindo. Que bom, né? Graças a Deus, né?
e que isso está acontecendo, e a gente está podendo ser contemporâneo a esse processo. Eu acho que a gente sempre, no fundo, desejou fortalecer um ambiente contributivo na relação ensino-aprendizagem, professor-aluno, etc., e fortalecer com isso a empregabilidade dele, a colocação dele como futuro profissional no mercado de trabalho. Precisamos nos plugar a novas pessoas e exercer diferentes funções em mais de um local na educação e no trabalho pós-pandemia, né? Quer dizer, nada será como antes, a gente terá realmente um mundo, não dá para dizer exatamente como ele vai ser, ou como ele vai ter sido alterado nos próximos meses, quando a gente começar a achatar, criar um platô e começar a caminhar no sentido de decrescer o número de afetados pelo Covid-19, e a gente começar, aos poucos, a tentar retomar a nossa vida, né? Mesmo sabendo que nós vamos fazer essa retomada acontecer de uma maneira diferente, né, de uma forma diferente, e a gente vai ter que se plugar a uma realidade diferente. A gente não deve, né, mais pensar de maneira verticalizada. Essencialmente, a gente está vendo, inclusive, a transformação que está acontecendo quando a gente está vivendo a experiência de uma quarentena prolongada, da dificuldade que a gente tem de fazer com que o relacionamento pessoal aconteça, da gente estar transitando nos espaços por onde a gente transitava de maneira praticamente livre, né? A gente deve abraçar modelos horizontais em forma de rede, tanto na educação quanto no trabalho. Então, mais uma necessidade para a gente ressignificar os modelos de aprendizagem, as matrizes curriculares, para que a gente possa incentivar a preparação para essa nova realidade que vai acontecer no pós-pandemia. Deixo aqui uma mensagem, né? Recordo uma mensagem de uma pessoa que talvez tenha sido, um precursor, né? Um futurólogo, e há algum tempo atrás ele já disse que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, que é o Alvin Toffler, né? E eu, quando trabalho com educação e decido criar a Exponentialis, que é essa plataforma de projetos de aprendizagem e educação, estou caminhando no sentido, como educador, como professor, como gestor educacional, de um legado, né? Estou com 5.5, de um legado que passa pela ideia de construir alguma coisa que possa diminuir o gap entre a educação privada e a educação pública no Brasil. Essa é a razão que me levou a criar a proposta do Educasap, né, que está sendo registrada e está sendo trabalhada como um instrumento, como uma ferramenta de apoio para que a gente possa fazer com que a educação ela possa ser simplificada e que ela possa ser amplificada, possa ser entregue ao maior número de pessoas, aquelas que têm condição de pagar por uma educação de qualidade e, principalmente, para aquelas que não têm educação, que não têm condição de pagar por uma educação de qualidade. Então, através de uma educação pública que passe a ser uma educação de qualidade, para entregar a um estudante público, 85%, né, dos estudantes brasileiros, uma proposta de educação de qualidade, ou para que aquilo que é identificado como um avanço dentro da estrutura particular de ensino possa se convergir em algo para apoiar a educação pública e amplificar a qualidade da educação pública. Até, e por que não, né, fazendo com que, criando, né, fortalecendo mecanismos de tornar efetiva, objetiva e direta essa contribuição de metodologias ativas, de tecnologias educacionais, de sistemas e modelos de aprendizagem, de ambientes virtuais de aprendizagem, etc., que tudo isso que a gente avança, né, no âmbito das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação,
possa ser disponibilizado e possa estar colocando o estudante da educação pública em iguais condições de disputar esse novo espaço, né, de empregabilidade nesse novo mundo do trabalho. Enfim, muito obrigado ao pessoal da FALE, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Minas Gerais, a esse grupo fantástico do Texto Livre, que está organizando um evento, né, como esse, que está sendo organizado num momento, né, singular como esse, em que há necessidade de que a gente realmente rediscuta a educação e o papel da educação na sociedade brasileira. Deixo, então, para vocês o meu muito, muito, muito obrigado por estarem me acompanhando aqui até agora. Aí estão os meus contatos, né? Aí está o site da Exponentialis, onde vocês também podem entrar em contato comigo, o meu Skype e o meu e-mail. Fiquem à vontade para me adicionar e estarei à disposição de vocês na continuidade aqui no evento em que a gente está participando, no Consciências, mas também fora daqui a qualquer momento, porque nós precisamos educar pelo exemplo, né? Então, contem comigo para aquilo que vocês precisarem.